estavam arrumando, né, esse final de semana, dali por isso que o Ava estava com um probleminha, mas agora já para estar tudo bem, tá bom? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Obrigada por participarem. Hoje, se Deus quiser, talvez essa é a nossa última aula remota, porque na próxima semana já é para a gente ter aulas daí juntos na presencial. Como a nossa turma não é muito grande, então a gente não vai nem precisar fazer rodízio, né? Provavelmente vai ficar todo mundo na mesma sala. Não sei se vocês gostaram muito da ideia ou não, né? Mas a partir de amanhã já seria presencial, né? Então eu não sei como que vocês estão com relação às disciplinas, mas talvez amanhã algum de vocês já vai lá para a faculdade, né? Tá bom? Então, eu queria, antes de mais nada, perguntar se alguém ficou com alguma dúvida na prova, ou se quer perguntar alguma coisa. De maneira geral, vocês foram todos super bem na prova, não tem muito que tá alertando, né? Mas eu acredito que estão todos bem. Tá bom, então? Se alguém tiver alguma dúvida, pode pôr aqui do ladinho. Eu vou pedir só para confirmar se vocês conseguem ver a minha tela aqui, para eu passar os slides para vocês. Então, vamos ver aqui. Só vou relogar na minha conta. Então tá bom. Vou esperar então você relogar, daí a gente já retorna. Enquanto isso, eu vou vendo aqui se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que agora deu certo. Deixa eu só verificar aqui também vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ali, ó, o Marlos. Agora estamos com o Marlos. Então tá, jóia. Se vocês estiverem ouvindo algum chiado, vocês me avisam que dali a gente... Beleza. Então tá bom. Eu vou compartilhar a tela agora. A princípio, creio que então não tinha nenhuma dúvida. Um dos pontos da nossa aula, né, da nossa disciplina, sempre foi estar falando para vocês que a gente divide o saneamento em 4 esferas, que é a água, esgoto, drenagem e os resíduos sólidos. A água a gente falou bastante dela num bimestre inteiro, porque era bastante assunto mesmo, e agora nesse próximo bimestre a gente já vai iniciar com esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Hoje no esgoto a gente vai ver assim ele de uma forma mais geral, dali na outra aula a gente já começa a fazer umas aulas assim mais específicas, com cálculo para o esgoto sanitário também. Daí depois a gente vai para a parte da drenagem, tá? E daí por último a gente vai conversar um pouquinho dos resíduos sólidos. Então note que nesse próximo bimestre também vai ter bastante matéria, né? Então só lembrando agora, a nossa ementa entra na parte da rede do esgoto, o tratamento dos esgotos sanitários, diferente do tratamento da água, o tratamento de esgoto. Deixa eu só verificar aqui que alguém está pedindo para entrar. Permitir. Então, diferente da parte da água, né? Quando a gente comenta a parte do esgoto, ele pode ter etapas diferentes para serem tratadas. Deixa eu só puxar a telinha aqui. Aí. Então, dentro dessa parte do tratamento de esgoto, a gente tem depois lagoas, tem alguns que usam fossas sépticas, né? Então, cada uma vai ter, assim, um tipo de tratamento específico. Vai depender da cidade, vai depender do município, de quanto que eles têm de verba para poder fazer o tratamento. Depende das condições. Então, se a gente está numa área agrícola, por exemplo, ele já não vai usar um sistema de coleta do esgoto, tratamento do esgoto, igual a gente verifica em cidades maiores, né? Então, quando a gente tem cidades assim, municípios mais rurais, onde tem um grande espaçamento entre várias residências, é comum ter fossa séptica, né? Inclusive, em algumas regiões na praia, estava tendo bastante fossa séptica ainda, e agora que eles estão substituindo para a rede coletora de esgotos.
Mas a gente vai ver o tratamento do esgoto assim de uma maneira geral e depois vai especificar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, aonde que faz uma fossa, aonde que faz um tratamento biológico aeróbico ou anaeróbico, ou se eles usam um tratamento depois de polimento, que é uma limpeza ainda mais profunda do esgoto, para daí ela ficar o efluente bem tratado e daí depois lançar ou até fazer o reuso. Então é interessante que a gente vai ver que o esgoto é diferente da água por isso, porque a água tinha uma forma de tratar, era aquele fluxograma que a gente fez, né? Era aquilo, pronto, acabou. Agora o esgoto vai depender muito de como que é a região. Depois, então, a gente vai entrar na parte da drenagem. Como vocês podem ver aqui, só na sementa é bastante coisa, então é parte de vazão, é capacidade de escoar. Vamos falar sobre sarjeta, boca de lobo, caixa de ligação, essa questão, às vezes, que o pessoal joga muito lixo na rua, e daí faz com que haja as inundações, né? Então, lembre que quando a gente tem o rio subindo, ele encheu, então teve a enchente. Depois disso, ele vai então fazer os alagamentos, né, ou as inundações, quando então é nesse quesito que são sujeiras que fizeram com que não tivesse um escoamento dessa água. Outros pontos que pesam na drenagem também é com relação à característica do piso, por ele ser um solo impermeável. Então, infelizmente, essa água, ao invés de entrar na terra, ela acaba escoando junto. Então, dependendo da região onde a gente está, vocês podem ver que a chuva começou a ficar mais forte e já enche de água, né? Então, a gente vai estudar isso, o que um papel de um engenheiro civil, né, o que ele vai fazer para calcular, então, e evitar esse tipo de problema. E, por último, a gente vai falar também ainda dos resíduos sólidos nesse bimestre. Então, agora tem bastante coisa. Para quem entrou agora, a gente estava comentando, então, que hoje é a nossa última aula pelo Google Meet, né? Se próxima segunda já seria presencial, a nossa turma não é muito grande, então acredito que nem vai precisar fazer esse escalonamento de uma turma num dia, outra turma no outro. É só quando tem muita gente mesmo, mas a gente vai poder estar sempre juntos, né? Então, com relação à ementa, né, e essa parte que a gente está vendo, então, essa figura ela era bem clássica, que vai mostrar essa divisão com relação às canalizações. Então, a gente tem em um canto a rede de água potável, a rede distribuidora de água, lembrando que a rede de esgoto ela fica totalmente do lado oposto, que é essa vermelhinha aqui, que é a rede coletora de esgoto, então, do outro lado da rua, fazendo então com que evite ao máximo, em caso de algum vazamento, né, em caso de alguma ruptura dessa canalização, esse esgoto venha então entrar em contato com a água, né? Afinal, teve tanto trabalho para você deixar a água com boas condições de potabilidade, que se entrar um esgoto, pronto, perdeu tudo que você fez, né? Então, é por isso que a gente tem essa divisão entre elas, né? Note que não tem apenas um ponto assim dele estar no lado direito do outro lado esquerdo. Outro ponto também é com relação à altura. Então, note que a rede de água ela está mais próxima da rua, enquanto a rede de coletora de esgoto ela já é mais profunda, tá bom? Então, essa é uma das diferenças também. Então, elas estão em lados opostos, e aqui a água ela fica mais na superfície, enquanto a rede coletora de esgoto é mais profunda, mais no meio da rua. E dali o que a gente nota também? Que bem no meio a gente tem a rede coletora daí da água pluvial. Pode ver que na canalização dela é bem maior o seu diâmetro, e é justamente por isso, porque diferente da rede da água, ou da rede de esgoto, que seria praticamente constante aquela vazão, a rede da água pluvial, ela vai assim, sem um acordo, né? Começou a chover em um volume muito forte, começa a escoar a água em uma grande velocidade, uma grande vazão, e faz com que, então, a gente já tenha enchente, né, já acaba tendo as inundações aqui no meio. Então, é por isso que as canalizações da água pluvial, ela é maior, ela tem um diâmetro maior e, normalmente, ela fica aqui no meio. Deixa eu só verificar aqui. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando, tá bom? Que agora já entramos mais alunos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Até que tiver alguma dúvida com relação à prova também, pode ficar à vontade, tá bom?
Qualquer coisa vocês me avisam. E se também tiver com chiado, vocês me avisam, por causa que eu liguei a câmera agora. Senão, qualquer coisa, a gente fica só com a apresentação do slide sem aparecer ali, tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se quiser, dali é só ou levanta a mãozinha ou pode escrever aqui do lado que de tempo em tempo eu vou ali mostrando, vou perguntando, tá bom? Então, aqui a gente tem essa diferenciação, então, com relação às canalizações. Aproveitada, parabéns para vocês, né? Vocês foram todos bem na prova. Fiquei bem feliz de ver que vocês mandaram super bem, parabéns mesmo. Tá bom? Então, vamos agora conversar um pouquinho com relação, então, ao atendimento de água e ao atendimento da rede de coleta de esgoto. Essa figura a gente tinha comentado logo no primeiro dia de aula, então daí faz um tempinho, por isso que eu trouxe ela de novo, para mostrar para vocês que a gente tem, assim, uma média de abastecimento de água muito maior do que uma média com relação à coleta e o tratamento do esgoto. No Brasil, a gente tem que 83% da população recebe água, né? Essa água boa, potável, tratada. É claro que tem algumas regiões com menor proporção, principalmente a norte, que está só com 57% de abastecimento com água. Depois, né, com 74% o nordeste. Então, são as regiões onde tem uma maior precariedade com relação a isso. Mas a grande dificuldade, quando a gente fala não só em ter a água, é saber e conseguir também fazer a coleta e o tratamento do esgoto. Então, infelizmente, enquanto a gente recebe bastante água, com 83% de atendimento, quando a gente vê essa questão com relação ao esgoto, já está bem pior, é 53%. Então, é metade da população que ela consegue ter uma rede coletora do esgoto. E a gente já viu diversas vezes, e na aula de hoje também a gente vai estar discutindo isso, que quando a gente não tem uma rede coletora do esgoto adequada, as pessoas acabam, então, estando mais propensas a terem problemas de saúde, contaminação fecal, né? Acaba diminuindo totalmente a qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas, elas não têm a canalização que vá para o tratamento do esgoto e acaba jogando o dejeto no rio. Então, ele perde a qualidade, né, do rio. Então, isso faz com que as pessoas mesmo vão passando em determinadas regiões e já vai sentindo aquele odor desagradável de contaminação, porque o esgoto, às vezes, está sendo lançado direto, ou in natura, que a gente chama, para o rio. Então, o rio ali no começo, ele até dava conta de se autotratar, né, que a gente chamava de autodepuração. Então, o esgoto antes, ele conseguia sozinho ali ir degradando, tinha os próprios micro-organismos no meio, então era matéria orgânica que recebia, tratava e pronto. O problema é que ao longo do tempo foram muitos mais lançamentos que estavam sendo lançados e ainda junto a outras problemáticas, né? Não é só o esgoto. O pessoal joga remédio, o pessoal joga lixo, né? Joga resíduos industriais, e isso faz com que o rio não consiga mais se autodepurar. Então, aquela capacidade que ele tinha, né, de dar conta de descontaminar sozinho, isso já não acontece mais. E, infelizmente, quando a gente nota esses dados aqui e vê que 53% da população que tem atendimento do esgoto, a gente fica pensando, então é quase metade. O que será que não acontece com a outra metade de esgoto? Aonde que eles estão lançando? Estão lançando no rio? Ou às vezes você pensa assim, mas tem alguns que lançam no solo. Mas a grande dificuldade de você estar lançando no solo é que quando chove ou percola, esse esgoto acaba entrando em contato também no lençol freático, então acaba contaminando a água também. Então não é simplesmente enterrar, né, e tá pronto, tá tudo tranquilo. Infelizmente, quando a gente também lança o esgoto no solo, você acaba levando essa contaminação para a água também. Então, tem essa dificuldade dupla, né, quando a gente fala nisso. E aqui eu trouxe essa figurinha aqui para vocês verem nesse lado esquerdo, que diz que apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado, né? E isso a gente viu que é pouco, né? Pouquíssimo,
em que, apesar que ó, temos uma média de atendimento de 53%, mas no final o que trata mesmo é 40%. Então, infelizmente, isso com certeza nos indica poluição hídrica, que quando vai para a água, poluição do solo, quando o pessoal lança no solo mesmo. Daí que tem outros quesitos que a gente tinha comentado, que o pessoal não tem acesso à água tratada, ou não tem uma boa qualidade, e que mais de 70% das doenças são decorrentes dessa água suja. Então, se a gente tem muitas pessoas necessitando de atendimento hospitalar, ainda mais quando estão relacionadas a doenças infecto-biológicas, né? É devido justamente a água não estar com qualidade ou a água está contaminada. Então, são essas doenças de vinculação hídrica. Então, aqui eu trouxe para vocês verem como que era aquele comecinho. Até então, a gente viu essa parte aqui, lembram? A gente tinha o nosso corpo hídrico, a água bruta ia para a estação de tratamento de água, depois que ela era tratada, então ela ia para a rede de distribuição e a gente consumia essa água, né? Lembrando que aqui no lodo dieto também tinha um lodo, né? Que é aquela composição dos coagulantes, floculantes, os sólidos que tinha na água, né? Quando você tratou ela. Então aqui também tinha um lodo que também é destinado para tratamento. Mas note que a gente estudou até esse ponto aqui de consumo, né? Agora a gente vai começar nessa outra parte também. Porque quando a gente usou a água, né, você abriu a torneira, lembra que eu falei para vocês, abriu a torneira, caiu na pia, pronto, já virou esgoto. Infelizmente, não temos ainda nas edificações, em todas elas, né, uma divisão de o que vai ser água cinza, qual que é água negra, qual que é esgoto mesmo que você vai ter que lançar fora. Então, a gente vai até dar uma estudada com relação a isso hoje, com relação a essa divisão, que é justamente esse ponto, por exemplo, a água da máquina ou a água do banho, ela não está tão suja como a água que vai vir, então, do vaso sanitário. Então, essa é a grande diferença entre eles. E quando a gente fala, então, de estar reutilizando a água, essa água da pia, a água da máquina de lavar, a água do chuveiro, você pode estar, sim, armazenando ela para poder usar para outros fins não potáveis. Seja para lavar o piso, seja para você lavar o carro, dependendo da situação, se a água não tiver, né, com uma características. Então, note que já existe essa preocupação, inclusive a gente tem uma legislação que é do PURAI, que hoje em dia pede que tenha, sim, esse cuidado e canalizações específicas para você fazer esse reaproveitamento da água dentro de casa mesmo. Então, a gente tem uma preocupação que você pode colocar canalizações para fazer a reserva da água da chuva. Então, aqui, como chove bastante, é possível aproveitar a água da chuva para fazer esse usufruto de usos onde a gente não precisa de água potável, igual eu falei para vocês, cegar a planta, para a parte de lavar garagem, lavar pisos, dar descarga no vaso sanitário. Então, essas coisas que você não precisa de uma água com a qualidade tão boa assim, né? Então, dentro desse PURAI, ele fala com relação a isso. Tubulações para água de chuva, mas também simulações prediais para que você possa também estar fazendo o aproveitamento dessa água cinza, que a gente chama, água que vem da lavanderia, água que não está tão suja assim, né? Mas também não precisa de potabilidade para isso. Então, vamos lá. A gente teve aqui o consumo da água, ela caiu na torneira, né? Caiu da torneira, entrou na pia, pronto, virou o nosso esgoto. A gente tem um esgoto sanitário, que no primeiro momento ela vai para a rede coletora de esgoto. Então, todas as casas, todas as saídas, comércios, indústrias vão lançar seus esgotos dentro dessa rede coletora e depois todo esse esgoto é levado para a estação de tratamento, a ETE. Aqui, quando a gente faz o tratamento do esgoto, a gente também tem a geração de um lodo, agora esse lodo um pouco mais preocupante, devido às características fecais, então microbiológicas, a gente tem aqui um lodo que ele é mais perigoso com relação a características de trazer alguma infecção e doenças, né? Então temos que cuidar desse lodo aqui também. E depois disso, quando o esgoto já é tratado, ele pode ser lançado no corpo hídrico, então volta para o rio, e daí vai começar tudo de novo, a parte de obter a água, fazer o tratamento.
Ou também, depois que o teu esgoto é tratado, ele ainda pode retornar para o consumo humano, né? Então, você trata e consome novamente. Então, note que como a gente tem aqui um ciclo, né? Se tivesse essa parte aqui do rio aqui, é como se a água viesse, tratasse, consumiu, sujou, né? Tratou para o esgoto, lançou de novo no corpo hídrico. E assim começamos de novo essa parte da captação da água e assim por diante. Então, eu trouxe aqui para vocês umas figurinhas que elas mostram o interesse do que a gente pode estar fazendo e como que deve ser uma preocupação, sim, ambiental nos dias atuais. Então, como que seria o nosso melhor uso da água? Então, aqui na parte de cima, a gente mostra como que é hoje. Então, hoje a gente desperdiça água tratada para regar, lavar o chão, né? E com relação à parte do desperdício de água tratada dentro das descargas do vaso sanitário. Então, não haveria uma necessidade da água estar potável para você usar no vaso sanitário. Mas, infelizmente, hoje em dia, acaba sendo usado para esse fim também. Então, aqui diz, nós desperdiçamos água cinza misturando com esgoto, então seria a água da pia, essa água do chuveiro, infelizmente entra com a água negra do esgoto, e isso acaba, então, prejudicando ainda mais a qualidade. E a água cinza que vem da pia do chuveiro e da máquina de lavar está aqui com essa tubulação em cinza, só para a gente facilitar. Infelizmente, hoje em dia, a gente junta todas elas em um mesmo e vai direto para o esgoto. Existem alguns casos onde o pessoal agora já está fazendo essa próxima situação, que é a futura aqui, como poderia ser, que é fazer essa divisão nas tubulações. Então, essa água que ela foi usada, essa água cinza da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, você poder estar reutilizando ela. Então, note aqui como que ela está fazendo assim agora um segundo cenário de como poderia ser. Então, primeiro momento, o aproveitamento da água pluvial, a água da chuva. Você pode coletar e armazenar essa água. É claro que essa água também tem que passar por um processo de cloração, né? Dependendo de onde que ela veio escorrendo, né? Existem casos, por exemplo, de fazer uma lavagem, tanto da atmosfera, então vem com uma chuva mais ácida. Existem o caso de passar pelo telhado, então passa por sujeira de animais, e isso faz com que a água fique sem qualidade. Então também é preciso que mesmo que você faça o armazenamento da água da chuva, tem que fazer a cloração também dela ali. Então daí ele comenta assim, que poderia ser o quê? Aproveitar a água da chuva para lavar, para regar, né, lavar o piso, lavar o carro, nessas situações desse jeito. Também tem que tomar um cuidado dessa água, porque essa água vai ficar parada, então tem que evitar o contamínio com a dengue, né, então do Aedes aegypti. Tem que ter, então, uma cloração evitando isso. E daí, num segundo ponto, a gente notem aqui como as tubulações diferentes da de cima, ela estava juntando as tubulações da água cinza, que é da pia, do chuveiro e também da máquina de lavar, estava juntando todas aqui com o esgoto. Nesse último caso, que é a grande preocupação hoje do engenheiro civil de cuidar disso, é fazer tubulações que peguem essa água cinza, mas ao invés de juntar com o esgoto, ele lance essa água no vaso sanitário. Então, a água do chuveiro pode ir para a caixa d'água do vaso sanitário para você dar descarga. A água da pia, também, mesma situação, eu posso estar usando ali como água do chuveiro. E também a máquina de lavar, que a máquina de lavar às vezes ainda tem um pouquinho de surfactante, que seria o sabão que veio, né, da lavagem das roupas, mas também, né, não seria prejuízo nenhum, porque dali você ia usar essa água com um pouquinho de sabão, ela já ia também fazendo a limpeza do vaso sanitário. Então, hoje em dia, a nossa preocupação não é só fazer tubulação, juntar tudo na do esgoto, mas sim tentar fazer esse reaproveitamento da água cinza, e daí depois sim essa água negra, que a gente chama, que é essa água realmente poluidora, essa sim, e depois para a rede coletora de esgoto, tá bom? Então, desse jeito, a gente economiza a água tratada, né? Você evita com que aquela água potável seja desperdiçada, então é bem interessante essa nova preocupação ambiental. Ficou claro aqui para vocês, né, essas tubulaçõezinhas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Fiquem à vontade. Então,
Então, igual eu estava mostrando aqui para vocês, só para confirmar, então, que essa grande preocupação nossa nos dias atuais é fazer essas construções, então, de tubulações bem delimitadas e bem separadas, evitando que você desperdice essa água. Então, eu quero pegar essa água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, para voltar, por exemplo, ali no vaso sanitário. Aqui a gente tem mais um exemplo que eu trouxe para vocês sobre a importância de separar a água cinza do esgoto. Então, a gente tem aqui a água da pia, igual eu comentei com vocês, que é essa água, por exemplo, de lavar louça, água de cozinhar, né? Você abriu ali, a água não está suja, né? Ela não tem por que você desperdiçar essa água. Então, a água cinza é aquela que você usa após lavar louça, roupa, tomar banho, e chega a ser 50% a 80% do esgoto residencial. Agora, imaginem se essa água, ao invés da gente simplesmente lançar para o esgoto, a gente reutilizasse. A conta de água, no mínimo, ia diminuir 50%. Só com relação a isso, porque só a máquina de lavar, a água que você usa na pia, né, tanto para lavar louça, a água que foi usada na lavar roupa, ela corresponde aqui a 50%, 80%. Então, é muita grande, é uma vazão, um volume muito grande que você poderia estar utilizando, evitando a água potável que a gente consome. Então, a grande preocupação é que as bactérias, né, conseguem decompor as fezes, no caso aqui, quando elas saem do esgoto sanitário. Mas elas têm uma grande dificuldade com relação aos produtos de limpeza. Então, é interessante você fazer essa divisória, justamente porque se você ficar lançando muitos detergentes e muitos sabonetes antissépticos no nosso esgoto, isso faz com que o tratamento biológico ele não fique adequado, porque as nossas bactérias têm dificuldade maior, então, de estar fazendo a biodegradação dessas matérias orgânicas mais complexas. Tá bom? E por último, eu trouxe aqui para vocês essa última imagem aqui, que era com relação ao aproveitamento do esgoto, fazer com que se aproveite o seu valor energético. Então, como que é feito isso? Primeiro é feito a coleta do esgoto e depois ele vai para um biodigestor, onde a gente tem a produção do metano e o biogás, e você pode estar queimando esse biogás. Só permite aqui. Só abrir de volta aqui. Aqui estamos, então, com o nosso biodigestor, que é a parte onde a gente faz o aproveitamento, né, o tratamento do esgoto. Ele, ao invés de simplesmente ser lançado fora, a gente faz a biodigestão deles, então as bactérias fazem a produção do metano, e esse metano eles aproveitam como biogás para fazer a produção de energia elétrica. Então, em algumas unidades da Sanepar, hoje em dia, essa é a pesquisa atual deles. Inclusive, faz agora uns 3 anos que a gente tem acompanhado as pesquisas deles, que eles estão indo mais a fundo de realmente colocar em prática esses aproveitamentos do biogás. Então, né, eles fazem o tratamento e daí já aproveita e fazem essa coleta do biogás para poder, então, gerar energia. Isso é um fator interessantíssimo, né? Porque quanto mais energia a gente lança, você pode até mesmo depois ter uma conversa ali com a Copel e como que você vai, então, estar dividindo os seus bens com eles. Então, acaba virando um bônus, né? Para você, junto com a Copel, falar que você está colocando tanto de energia no sistema. Então, ela é interessante, né? Visto que você tem o esgoto de toda a cidade, né? E esse esgoto pode sim ser biodigerido e aproveitado o seu biogás, né, nas redes elétricas. Então, vamos lá, agora vamos falar um pouquinho do esgoto. O esgoto, ou efluente, ele tem várias características. Ele pode ser dividido nas seguintes formas, como águas negras, que é aquela água, então, que vem do vaso sanitário, que vem com os dejetos, com as fezes. Temos as águas cinzas, que vêm do chuveiro, das pias e da máquina de lavar. A gente tem as águas pluviais, que dali é dentro da parte da água da chuva, da drenagem, e também aquelas águas residuais, industriais ou residuárias.
Nesse caso aqui em específico, quando a gente fala desse tipo de efluente, a gente tem que sempre lembrar que as características do efluente industrial são sempre mais complexas do que só um esgoto sanitário. É claro que dentro da indústria também tem o esgoto, porque tem os funcionários que usam o banheiro, às vezes tem cozinha, o pessoal vai cozinhar, vai fazer alimentos, vai lavar a mão. Independente disso, sempre tem essa geração do esgoto doméstico comum, né? Inclusive dentro de áreas industriais. Só que, além disso, um quesito bem preocupante no meio industrial é porque eles lançam os efluentes, e os efluentes agora eles têm características muito mais complexas. Lembra que a gente tem produtos químicos, em algumas indústrias têxteis, por exemplo, ela lança um efluente com cor, então às vezes tem difícil degradação. Dependendo da empresa, ela libera sangue, então isso faz com que tenha muita matéria orgânica, principalmente as indústrias que têm os alimentos, que trabalham com carne, frigoríficos, eles lançam esse efluente que tem uma característica de ter muita matéria orgânica, então muito sangue, que eles mesmos têm que fazer um prévio tratamento antes de lançar no rio. Além disso, produtos como fermentadores, por ter fermentação também, corre o risco de você lançar no efluente e trazer prejuízos. Temos outras questões com relação a efluentes industriais com surfactantes, então daí aquela questão de fazer espuma, de fazer com que tenha muito fósforo no efluente deles, o que atrapalha o tratamento do esgoto. Então, infelizmente, o pessoal simplesmente vai jogando como se nada tivesse acontecido, né? Mas vai chegar uma hora que vai estar lá dentro da estação de tratamento e percebe-se que realmente não é só a água e o esgoto que tem ali no meio. Tem uma série de outros tipos de produtos químicos que a gente tem que cuidar, tem que tratar e tem que evitar qualquer tipo de contaminação. Então, como que eu vou tratar essa água para lançar para o rio e daí depois, futuramente, ainda as pessoas captarem essa água, tratar a água e usarem? Então, eu tenho que tomar um cuidado de via dupla, né? O esgoto tá com cheiro ruim, tá com odor pior ainda, mas, né, eu tenho que sempre lembrar que essa água depois, esse fluente, ele vai virar uma água que vai ter que ser tratada. Então, o nosso esgotamento sanitário, ele se refere principalmente aos dejetos humanos. Infelizmente, eles estão vinculados aos germes patogênicos de várias doenças, que seriam elas a febre tifoide, paratifoide, diarreias infecciosas, amebíase, ancilostomíase, esquistossomose, teníase, ascaridíase, etc. São várias, né? Inclusive, às vezes a gente passa em alguns bairros assim mais carentes que não tem esgoto, você pode perceber que a criança tem algum problema de uma doença dessas, teníase, amebíase, diarreia, né? Infelizmente, dependendo do tamanho que está infectada a criança, às vezes ela vem até a óbito, então você nota assim uma barriguinha mais inchada e já sabe então que foi algum bicho ali que acabou contaminando ela justamente por não terem boas condições sanitárias. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e estar utilizando o esgotamento sanitário com essa visão, promover a saúde deles também. Então é indispensável a gente afastar o contato do esgoto com o quê? Com o homem, justamente porque o homem se contamina e pega a doença. A gente não pode deixar com que o esgoto entre em contato com a água de abastecimento, que é aquele quesito que a gente falou para vocês. Você trata a água, deixa ela potável, depois encontra o esgoto, você perde tudo que você tinha de qualidade da água, então também não é adequado. Também a gente tem que evitar com que o esgoto entre em contato com os vetores, moscas, baratas. É por isso que então as canalizações devem ser bem fechadas, evitando, né, que, por exemplo, passe um rato lá, se suje e leve para algumas residências essa sujeira. E isso não é só rato, né? A gente fala de vetores, mas fala das moscas, baratas, porque às vezes, igual a gente sabe, né? A mosca tá voando ali na sujeira, ela vem para dentro de casa e posa na mesa, dependendo se você não tomar cuidado, ela vai posar em cima de algum alimento. Então, isso também traz uma característica complicada de você se contaminar também. Então, quando a gente fala do esgoto,
a gente tem que ter as canalizações, as tubulações bem fechadas, evitando esse tipo de contaminação. Então, com o homem, com a água de abastecimento que você teve todo o trabalho de tratar ela e deixar potável, e também evitar que os vetores, moscas, baratas, ratos, entrem em contato também. E você tem que tomar cuidado com que o esgoto não entre em contato com o alimento, porque também se você não lava o alimento de maneira adequada e você vai se alimentar, pronto, já virou uma fonte de contaminação também. Então, esses são os 4 aspectos principais quando a gente fala do esgoto sanitário e como que a gente deve, então, estar cuidando com que esses alimentos não venham ser contaminados e você acabe não pegando alguma doença. Infelizmente, a gente não tem o tratamento adequado. Às vezes eles até têm um encanamento, começaram a fazer as canalizações, mas chega no final de uma tubulação lá, não vai para a estação de tratamento e jogam aonde? No rio. Então essa é uma imagem triste de ver, estão lançando o esgotamento sanitário diretamente no rio, então, né, só de olhar assim a gente já começa a ter uma ideia, imaginar o cheiro, né, com certeza tem a proliferação de vetores, então ratos, moscas, né, os bichos que acabam passando por aqui, e infelizmente isso traz uma poluição muito grande para a água, né? Então a falta dessas medidas de saneamento tende a lançar eles fazem com que as pessoas lancem os seus dejetos diretamente no solo ou na água, e isso facilita com que haja então a transmissão de doenças. Então essa foto é bem real, infelizmente, e graças a Deus, agora a gente tem essa nova visão do novo marco legal, que é buscar evitar isso ao máximo e buscar melhorar o tratamento, né, tanto a coleta quanto o tratamento do esgoto. Então, vai ter um gasto com as tubulações, mas também vai ter um gasto agora de estar levando esse esgoto para ser tratado e depois sim lançar no rio, não lançar dessa forma assim. Então, aqui eu trouxe também algumas imagens de resíduos e também esgotos, infelizmente, de comunidades mais simples acabam tendo contato. Então, veja as crianças descalças, né, só passando ali no meio dessa sujeirada toda. Então, às vezes a pessoa usa o banheiro ali no canto mesmo, daí já junta com sujeira. Imagine se chove, né? Dali, então, esse volume de água aqui já sobe, transborda e já acaba contaminando todos eles. E note que aqui também, ó, a gente tem muita sujeira, e isso na primeira chuva, no primeiro momento que já começa a ter contato com eles, já vai trazendo as doenças que a gente conhece. Então, quando a gente fala que o esgotamento, o saneamento básico, ele melhora a saúde, é por isso. Ele agora aqui vai trazer o que é uma canalização nesses pontos, vai evitar com que as pessoas não tenham esse contato direto aqui, direto na pele, né? E daí depois mexe no pé, daí depois já põe, né, a mão no rosto, na boca, ainda mais criança que não tem muita noção, né? Dependendo de algumas situações, vocês vão ver fotos das crianças brincando nos rios mesmo. Então, num ponto mais de cima, alguém está lançando esgoto, no ponto lá embaixo, as crianças estão brincando na água. E isso, então, é uma contaminação direta, né? Infelizmente. Então, tem que ter trabalho de educação ambiental, tem que ter trabalho de saneamento para fazer as canalizações, a coleta e o tratamento do esgoto. Então, aqui eu trouxe para vocês o tipo de propagação dessas excretas humanas. Então, como que vai vir? Ele pode vir através das mãos, então não se limpou direito, também já é uma fonte de contaminação, por vetores, que igual a gente falou, moscas, ratos, alguns outros tipos de animais. Também temos excretas que são lançados diretamente no solo, e isso também faz alguma contaminação, tanto direta na água, quando você joga direto na água, ou no solo mesmo que ele carreia, ele vai descendo o solo até chegar no lençol freático. Esse tipo de contaminação, quando não bem lavado, vai para os alimentos, e infelizmente daí a pessoa já ao tocar nos alimentos, põe na boca e tem a contaminação pela pele e assim por doenças. Então note como tem vários caminhos, infelizmente, de contaminação quando a gente não tem um tratamento do esgoto adequado. Aqui eu trouxe para vocês essa parte que é interessante, para lembrar como o próprio esgoto ele é dividido em então as águas cinzas ou as águas negras. Então, como que a gente divide isso? Depende do tipo de esgoto.
Então, o esgoto ele pode ser considerado fisiológico, de cocção ou profilático. O fisiológico é aquele que tem vinda direto dos vasos sanitários. Então, ele tem matéria fecal, alto teor de matéria orgânica, micro-organismos e patogênicos. Já o outro tipo de esgoto é a cocção, que vem do preparo dos alimentos, a limpeza dos utensílios, né? Então, aqui a gente tem o que quando a gente lava na pia? Tem gordura, né? Que você tem que remover na caixa de gordura. E o outro é o profilático, que vem da higiene corporal. Então, da onde? Do chuveiro. Então, lavagem de roupas, ambientes, tem presença de detergentes e sabões. Então, a parcela do esgoto, com fezes, urina, micro-organismos patogênicos, a gente chama de água negra, que é o que eu deixei aqui uma bolinha do ladinho para facilitar para vocês. Então, essa é a água negra, que é aquela que vem do vaso sanitário mesmo. Então, tem fezes, urina, micro-organismos, muita matéria orgânica. A outra, que são de cocção, que é de cozimento, vai ficar mais fácil, né? Ou profilático, que vem da limpeza no chuveiro, na máquina de lavar, aqui já são as águas cinzas, por isso que eu coloquei a bolinha aqui do lado. Infelizmente, igual a gente viu naquela figurinha, hoje a gente mistura todas elas, né? Mas já sabe-se desse interesse de você pegar essa água cinzas aqui, tanto do chuveiro, da máquina de lavar e da cozinha, e você está reaproveitando essa água para outros fins, né? Menos nobres, onde você não precisa de uma água de tão boa qualidade assim, para usar para outros determinados fins. Então, vou usar para regar a planta, usar para lavar o piso, lavar o carro. Então, vou usar para vários outros fatores e, inclusive, eu posso fazer o aproveitamento dessa água da máquina de lavar ou do chuveiro para dar descarga no vaso sanitário. Então, daí, nesse caso aqui, a do chuveiro, que já tem detergente e sabão, é mais adequada ainda. A de gordura, né, que vem ali da pia, ela não é tão adequada justamente por causa da gordura. Então, primeiramente, ela teria que passar por uma caixa de gordura, porque senão isso só ia fazer mais encrustamento nas canalizações. Então, como que agora a gente vai quantificar o esgoto? Ele é baseado, então, de quanto cada um produz. Vocês se lembram que quando a gente fez até mesmo os cálculos da nossa prova, né? A gente foi fazer lá quanto que era o per capita do consumo da água. Agora a gente vai ver o per capita de geração do esgoto. Então, os parâmetros que a gente vai estar utilizando também é com relação a 40, 50 anos. Lembra que da água a gente falava em 15, 20, 30 anos, mas para esgoto a gente tem um período de projeto um pouquinho maior. Depende também da previsão demográfica, então realmente, se vai aumentando a população, vai aumentar a quantidade de esgotos também. Então, a gente nota aqui que a gente tem a questão de uma contribuição por habitante por dia de 100 a 500 litros habitante por dia. Então, note como é muito maior, né, o que só um consumo da água. Então, 500 até 500 litros por habitante. Lá a gente usava 150, 200, né? Aqui você pode ter até 500 justamente por causa do desperdício da água. Então, o pessoal vai lavando, eles, né, vai, por exemplo, escovar o dente de torneira aberta, vai tomar banho, deixa o chuveiro lá, mesmo se ensaboando. Então, você faz uma geração muito maior com relação ao quanto que você gera de esgoto, né? Então, a gente entra aqui tanto nessa parte das máquinas de lavar. Então, é por isso que a gente tem um volume tão maior do que aquele que a gente fala em consumo per capita de água potável, tá bom? Aqui isso agora é a geração do esgoto de 100 a 500 litros habitante por dia. Quando a gente for fazer os cálculos das diárias, dos acréscimos da vazão, continua aquele mesmo valor que a gente já tinha visto antes, o K1 de 1,2, né, para constante diária, e na constante horária, o K2 de 1,5. Então, isso pelo menos não muda, né? Quem já aprendeu logo na primeira prova ali, já fica mais fácil de estar usando esses valores nos próximos cálculos também. Além disso, a gente fala que temos questões de infiltração, né, infiltração de água da chuva, vazões mínimas do projeto. Então, quando a gente quantifica o esgoto, tem que levar em consideração esses pontos também. E aqui a gente tem um cálculo da vazão mínima
do esgoto. Então, a gente tem uma população que vai ser atendida, tem que multiplicar pela cota per capita de cada um deles e somar a infiltração que é adicionada na geração do volume. Então, sempre tem um cálculo a mais para colocar ali na nossa caracterização per capita. Aqui eu trouxe para vocês, quando a gente vai fazer a caracterização do esgoto, para ver os parâmetros, a gente, antes de lançar ele depois para o rio, você tem que ver várias características se esse esgoto foi tratado ou não. Então, algumas vezes você faz a caracterização do esgoto antes de tratar e depois de tratar. Quais são os pontos que a gente vai estar analisando do esgoto? Então, são os sólidos, os indicadores de matéria orgânica. Então, os sólidos é o que realmente deixa aquela característica de ter maiores compostos granulares no meio. E a matéria orgânica é aquela que normalmente vai ser biodegradada pelos processos biológicos. Então, o tratamento do esgoto, ele é feito principalmente por meio biológico. São micro-organismos que vão estar utilizando essa matéria orgânica para obter energia deles. Então, eles tratam a água comendo aquela matéria orgânica que estava ali no meio. Mas a gente tem que levar em consideração também a quantidade de nitrogênio e fósforo que a gente tem no esgoto, porque eles causam a eutrofização. Então, fósforo, ele vai vir principalmente dos detergentes. Então, quanto mais detergente está sendo usado na pia, ou mais surfactantes, mais sabonetes, isso vai fazendo com que tenha uma eutrofização maior, e dali faz a proliferação de algas, por isso que às vezes você vê, né, o esgoto com aquela característica até mesmo mais esverdeada, porque tem muita matéria orgânica e isso faz com que os micro-organismos se multipliquem ainda mais. Outro ponto que a gente sempre tem que estar verificando é com relação aos indicadores de contaminação fecal. Então, esse é um dos principais aspectos. Falou de esgoto, infelizmente você já vai lembrar do que de fezes, urina, dejetos, e é uma contaminação fecal que pode trazer dano para a saúde. Então, indicador de contaminação fecal é um dos principais pontos que tem que ser tratados e sempre verificados na tua estação de tratamento. Então, qual que é o nosso objetivo do esgotamento sanitário? Então, primeiro, eu quero evitar o contato do homem e de vetores, né, com os dejetos. Quando a gente vai falar de dejetos, vai ser sempre as fezes e a urina. Então, ele funciona como uma barreira sanitária para controlar a poluição e a contaminação das águas, do solo, do ambiente aéreo, do meio biótico, habitats, ecossistemas. Portanto, deve-se levar à prevenção de doenças e mudar os hábitos e práticas mais higiênicas da população. É por isso que não deve-se apenas colocar o esgotamento sanitário, pronto, acabou. Infelizmente, tem que ir sim com um trabalho de educação ambiental, de conscientização, avisar eles que tem que lavar a mão, avisar que eles precisam evitar o contato de coçar o olho, colocar a mão na boca, não. Usou o banheiro, tem que lavar a mão, né, tem que se desinfectar. Então, é todo esse controle que a gente já tem visto agora ainda mais com frequência, que é necessário você sempre estar cuidando dessas práticas higiênicas. Hoje em dia, nosso aspecto não é nem esgoto, né? É mais na questão do vírus, do coronavírus, então você tem sim que tomar um cuidado, tem que lavar a mão, saiu na rua, volta, já lava a mão, passa álcool, toda essa questão. Então, quando a gente fala de banheiro também, é necessário que as pessoas criem esse hábito de sempre estarem se higienizando, lembrando que antigamente o pessoal acabava morrendo de vários fatores de doença justamente por essa falta de higiene. Então, tem que ter esse cuidado, essa atenção para evitar qualquer tipo de contaminação. Observa-se ainda que, em virtude dessas faltas da prática de saneamento e de educação, a população começa a fazer o quê? Lança o esgoto no solo, lança no rio, fazendo com que haja uma transmissão de doenças. Então, dependendo de onde ela vai estar, eles apenas criam uma casinha lá, faz um buraco no chão de qualquer jeito, e ele diz, aqui vai ser o nosso banheiro, sem nem se preocupar que caso venha alguma chuva, esses dejetos vão entrar em contato com a água e vão ser arrastados, ou que esse próprio buraco no solo vai fazer com que esse esgoto entre em contato com o lençol freático e também vai trazer uma contaminação aquática. Então, infelizmente,
né, esse cuidado tem que ser verificado tanto na parte de realmente colocar um sistema de esgotamento sanitário, ou se as pessoas forem começar a usar fossa séptica, mas usar de maneira adequada, criar realmente a fossa séptica que não vai trazer uma contaminação para o meio ambiente. Então tem que ter esse cuidado sim. É possível usar fossa séptica? É, mas ele também vai ter que tomar um cuidado com relação a isso, evitando problemas futuros. Então, quando a gente é recomendado, então, quando não tem um sistema público de esgoto, eles fazem, então, essa recomendação das fossas. Então, é impraticável no meio rural ter um sistema de esgoto com redes que vai abastecer toda a população. Então, no meio rural, uma das primeiras coisas que eles falam é fazer essas soluções individuais de fossa, justamente porque existe uma distância muito grande entre cada uma dos locais. Então, eu trouxe aqui para vocês essa privada convencional com fossa seca, e essa daqui é a privada com fossa seca ventilada. Então, é um tipo de casinha que também tem alguns cálculos, é um croquis que tem até o desenho de como que ele deve ser, mas note como existe, sim, um cuidado com relação ao diâmetro que vai ter essa casinha para receber, então, qual que é a altura certa que você tem que, no mínimo, tá fazendo a construção dessa privada de fossa. E dali também, nesse caso aqui, como ele é ventilada, ele tem uma delimitação maior no lado direito, vocês podem ver aqui superior, que é uma abertura justamente para ventilação, evitando, então, com que o ar não fique muito tempo parado. Mas também pode-se colocar telas para evitar com que os insetos não entrem ali nessa casinha. Então, a privada da fossa seca, ela é uma casinha com a fossa seca, por isso que ela tem esse nome, os dois juntos, e que está ali somente para receber as excretas, né? Não tem disponibilidade de veiculação hídrica, então não tem como colocar um esgoto, uma descarga ali no meio, é apenas para realmente lançar as fezes que ficam ali no solo e que vão se decompondo com o tempo através da digestão anaeróbica. Então, quando for anaeróbica, é aquela digestão que não tem a presença do oxigênio. Então, eles só jogam ali as excretas, né, e deixa degradar sozinho. Qual que é a importância econômica disso? É que quando a gente tem, então, a ocorrência de doenças, principalmente de doenças que são infecciosas e parasitárias, isso leva, então, com relação ao destino dos dejetos. Podem levar o homem para a inatividade, porque ele fica doente, ou também reduzir a sua capacidade de trabalho. Então, quando a gente fala em aspectos econômicos, a saúde do homem também entra nesse quesito, porque um homem doente não vai conseguir trabalhar direito, não vai ser, ele não vai apresentar um trabalho com tanta produtividade, ele vai estar cansado, ou às vezes inativo, então tudo que vem de alguma doença para ele vai ser prejudicial para o seu trabalho e acaba também trazendo um problema econômico. Que tipo de aspectos econômicos a gente pode relacionar também? O aumento da vida média do homem, redução da mortalidade, porque não tem doenças vinculadas ao esgoto. Então, note que, igual eu falei para vocês, antigamente não tinha esgotamento sanitário, então as pessoas acabavam morrendo com maior frequência justamente por ter esse contato com o esgoto e acabavam se contaminando. E daí, então, o que faz? Eles acabavam morrendo muito mais cedo. Hoje em dia, a nossa expectativa já está lá nos 80, 90 anos, né? Também a gente verifica a questão de diminuição das despesas com tratamento de doenças que poderiam ser evitadas. Então, se a pessoa lavasse a mão, passasse um álcool, ela já não teria essa despesa a mais, né? Então, infelizmente, também isso é um aspecto que trouxe questão econômica no meio também. Você tem a redução do custo do tratamento da água do abastecimento pela prevenção da poluição dos mananciais. Então, se você trata o esgoto, ele não vai, então, tão contaminado para a água, e na hora que você for tratar a água, não vai precisar gastar tantos insumos para deixar a água boa, porque daí a água já vai estar numa qualidade melhor. Controlar a poluição nas praias e locais de recreação para promover o turismo. Então, infelizmente, quantas vezes a gente passa na praia e acaba vendo a canalização, o pessoal jogando esgoto direto no mar, né? Infelizmente tem isso.
e isso deve ser evitado ao máximo, porque sabe-se que não é simplesmente lançar no mar e que depois o mar próprio se degrada sozinho. Porque você lança o esgoto ali no mar, infelizmente as outras pessoas vão tomar banho ali e acabam se contaminando também. E isso dá diversos problemas, né? Desde na pele, você nota assim, as pessoas ficando com as manchinhas, tudo, mas também doenças mais perigosas. E também é importante você ter o esgotamento sanitário, porque você preserva a fauna aquática e os criadores dos peixes que a gente tem também. E agora, com relação à importância sanitária, qual que é o aspecto importante? Então, dentro do aspecto sanitário, o destino dos dejetos visa o controle e a prevenção das doenças. As soluções têm como objetivo evitar a poluição do solo e dos mananciais. Lembra que eu comentei com vocês que só o fato de colocar no solo não tira o problema e a dificuldade de que esse esgoto venha entrar em contato com a água. Então, isso também é um problema maior. Deve-se evitar o contato dos vetores com as fezes, então moscas, roedores, baratas, todos eles não podem ter contato com as fezes, porque depois fica andando pela casa e vai espalhando germes por lá. Deve-se também se propiciar, né, a promoção de novos hábitos higiênicos na população, que é o que a gente falou, ter sempre trabalhos de educação ambiental, principalmente nos colégios próximos ali, ensinando já desde pequenininho que as crianças têm que lavar a mão, que elas têm que passar álcool, que elas não podem entrar no rio se ele estiver contaminado, evitar o contato de boca, olhos, então toda essa questão também, e além de promover o conforto do senso estético, né? Então você deixa um ambiente muito mais bonito. Então, quais que agora são os meus pontos dentro do sistema do esgotamento sanitário? A gente tem aqui as principais unidades que a gente vai estar estudando quando for fazer esse dimensionamento agora do esgotamento sanitário. Então, pensem, a gente tem várias casas que receberam as águas tratadas e elas já estão lançando agora o esgoto. Então, o primeiro ponto é ligação predial. O que é isso? São as canalizações em cada uma das casas que vão estar recebendo esse esgoto. Depois disso, a gente vai ter uma rede coletora e acessórios. A gente tem o coletor principal, coletor tronco, interceptor e emissário. Então, são todas as tubulações que vão levar para a estação elevatória de esgoto, como o próprio nome diz, e vocês lembram da parte elevatória da água, que é justamente você alterar o nível, né, aumentar a altura dessa estação para justamente ela cair por gravidade para a estação de tratamento de esgoto, e depois, por fim, depois que você tratou esse esgoto, aí sim ter um dispositivo de lançamento para voltar esse esgoto agora já tratado para o rio. Então, esses são os principais pontos. Então, a gente tem aqui coletores, depois vai para os interceptores, os emissários. Temos alguns postos de visita para verificar como eles estão, os extravasadores, os dissipadores de energia e os sifões invertidos. Então, eu trouxe aqui para vocês, para verem como que funciona esse dissipador de energia, que seriam como se fossem vários blocos, né, aqui de concreto, evitando com que a água simplesmente escoasse de uma maneira inadequada. Então, aqui ele já está no final do processo, mas a gente tem também dissipador de energia para entrar também na estação de tratamento. Então, a água, ao invés de simplesmente ela cair direto no rio, ela vai batendo nessas barreiras aqui, nesses bloquinhos, perdendo a energia ao longo do tempo. Então, por isso que chama dissipador de energia, porque ele dissipa, ele perde energia, então ele não vem arrastando tão rápido e trazer um dano maior. Então, ele vai diminuindo a velocidade dele para chegar ali no final. Então, aqui a gente tem um resuminho com relação agora à estação elevatória. Então, olha aqui como a gente tem essa questão. A gente tinha as residências, né, que até então tinham recebido a água. Depois disso, cada uma delas, então, elas têm o lançamento dos esgotos dentro dessa rede coletora de esgoto. Então, é o nosso sistema predial aqui de coleta do esgoto. Depois ela vai para uma elevatória, que é isso que a gente comenta, que é aumentar a altitude para que, então, ela caia por gravidade para a estação de tratamento, e depois que fez a estação de tratamento do esgoto, aí sim, volta para o rio.
Além disso, a gente tem aqui um ponto em azul, essa flechinha aqui de baixo, é a drenagem. Então, nota que a drenagem não passa para a estação de tratamento da água. Aqui seria apenas a água da chuva, né, que em suma estaria em boa qualidade, que poderia ser já diretamente jogada no rio, tá bom? Já o esgoto não, o esgoto tem que passar para a estação de tratamento. Então, ela coleta, aumenta o nível dela para que ela caia, então, por gravidade ali na estação de tratamento de esgoto. Esse sistema de tratamento de esgoto vai tratar, melhorar as qualidades e as características e, por fim, dali, vão estar enviando de novo para o corpo receptor, para o rio. E agora aqui a gente tem, dentro da estação do tratamento, todas as etapas. Eu tinha comentado logo no comecinho da aula que cada uma das estações de tratamento tem características próprias, né? Inclusive, quando a gente for ver a questão de tratamento de efluentes dentro do setor industrial também, cada uma delas vai ter suas características. Nesse em específico, ele usa decantador e tanque de aeração. Depois eu vou mostrar para vocês um outro que ele, do tratamento primário aqui, já são fossas. Então, a gente vai ver essa diferença na estação de tratamento de esgoto. Então, não existe um fluxograma só para o esgoto. O esgoto ele pode ter vários outros fluxogramas de acordo com o tipo de tratamento que você vai escolher para aquele município. Então, antes de mais nada, se a gente tem um esgoto, a gente tem ele bruto, ele tem que passar por grades, que são as grades grosseiras, que é aquela questão, igual a gente comenta, que tem que tomar cuidado para tirar tudo que é de material mais grosseiro mesmo. Então, eles colocam grades de diferentes dimensionamentos. Depois disso, ele passa por umas grades médias. Então, note que primeiro a gente tem umas grades grosseiras, depois por grades médias. Daí a caixa de areia, que é para retirar aqueles sólidos um pouco mais finos. E aí sim levar para o decantador primário. Então, você sempre faz um tratamento preliminar, que a gente chama uma limpeza primária, para tirar o máximo de características que você pode, e aí sim levar para o decantador primário. Então, como o nome diz, ó, decantador, então significa que o sólido vai cair para o fundo. Então, quando cair aqui no fundo, a gente já vai ter o primeiro lodo, que a gente chama de lodo primário, porque ele está aqui no decantador primário. Depois disso, o nosso esgoto ele vai para um tratamento biológico. Então, o esgoto ele é sim tratado por micro-organismos. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, dependendo se eles utilizam ou não oxigênio. Então, a gente teve aqui o tratamento preliminar para tirar os materiais grosseiros, o tratamento primário para tirar os sólidos mais grossos, e agora sim a gente vai para o tratamento biológico ou tratamento secundário. Então, se quiserem deixar anotadinho, anotem isso, que secundário é o tratamento biológico. Então, que é a utilização de micro-organismos para tratarem o nosso esgoto. Então, nesse caso aqui, ele usou um tanque de aeração. Então, se tem aerado, são micro-organismos que utilizam oxigênio, então são os micro-organismos aeróbicos, que então eles vão ali consumindo aquela matéria orgânica. Depois disso, vai para um decantador secundário, que é justamente para retirar de novo os sólidos. Então, a gente tem um novo lodo que vem aqui para o fundo desse decantador. E por último, quando a gente tratou o esgoto, ele pode lançar no rio. Nesse caso aqui, ele colocou como rio Tietê, né? Mas pode ser outro tipo de rio. Mas depois disso, nessa figurinha aqui, eu vou mostrar no próximo slide mais na frente, que esses lodos que saíram, eles vão, então, daqui vai para a elevatória do lodo primário, elevatória de circulação do lodo, porque esse lodo tem que ser tratado também, porque ele tem características biológicas. Então, a gente tem, sim, o tratamento da parte líquida, que acontece aqui por cima, e aqui por baixo a gente tem a característica de um tratamento da parte sólida, que são os lodos gerados também. Então, essa é uma das concepções, tratamento preliminar, tratamento primário, nesse caso decantador, e o secundário, que é o biológico, com tanque de aeração ou decantador. O outro exemplo comum é esse daqui também, ó. Ele vem com o esgoto bruto, passa aqui pela grade desarenador, então tira material grosseiros e areia, e aqui nesse caso ele foi para a fossa séptica, olha só que diferente.
né? Então, esse é o nosso tratamento primário, a fossa séptica. Esse daqui é a grade e o desarenador é o meu tratamento primário. Daí, o meu tratamento preliminar. Agora, o meu tratamento primário é a fossa séptica. E o meu tratamento secundário ou biológico é um filtro anaeróbico. Nesse filtro anaeróbico, ele faz a emissão de biogás, que dependendo, né, da empresa que está fazendo esse tratamento, eles podem aproveitar esse biogás e gerar energia. Depois disso, a parte da água, ele vai para uma lagoa de maturação, então ele fica um tempo parado nessa lagoa para continuar biodegradando tudo que for possível de matéria orgânica, e depois sim que foi tratado, é lançado no corpo receptor. Então, note só, essa daqui também é uma estação de tratamento de esgoto, mas diferente dessa anterior, né? Então, depende da característica da cidade, né? Todos eles vão ter esse tratamento preliminar com grade e caixa de areia. Aqui, nesse caso, ele usou decantador primário, tanque de aeração e decantador secundário, que é o mais comum. Mas também pode vir grade desarenador, seguido, então, de fossa séptica e filtro anaeróbico e lagoa. A gente vai ver cada um deles. Hoje eu trouxe mais um apanhado geral, só para vocês verem como realmente o esgoto tem formas de tratamento diferentes. Então, isso depende muito de como que é a estação de tratamento de cada um dos municípios. Então, vamos lá. Quais são as etapas que tem entre eles? Então, primeiro, o preliminar, que é a parte que vai remover os materiais grosseiros, o tratamento primário, que remove os sólidos sedimentáveis, o secundário ou biológico, que é para tirar a parte da matéria orgânica e os nutrientes, e por último, o terciário, que é para retirar os poluentes mais específicos. Esse tratamento terciário é aquele que a gente tinha comentado numa das aulas, que é muito difícil você ver o pessoal utilizar tratamento terciário comumente assim em municípios. É muito difícil eles fazerem essa limpeza de poluentes específicos, né? Então, infelizmente, alguns compostos recalcitrantes, que são aqueles de difícil de degradação, não são retirados. Então, lembram que a gente fez uma leitura de um tratamento da água, que infelizmente na água ainda tinha alguns compostos, sejam de farmácias, né, a cafeína, que o pessoal joga a cafeína na pia mesmo, depois de fazer o cafezinho. A gente tem fármacos, remédios, hormônios, e são, infelizmente, materiais que não estão apenas na água, mas também no esgoto, né? Porque na hora de tratar, infelizmente, acaba passando direto. Então, é por isso que existe, sim, essa possibilidade de fazer um tratamento terciário, só que ele é muito mais caro e ia deixar a conta de água de esgoto, assim, muito, muito cara. Então, eles preferem não fazer, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês umas fotinhas para facilitar esse entendimento. Então, o primeiro tratamento preliminar, que é para tirar partículas sólidas. Então, a gente tem o gradeamento. Note que aqui, entre cada uma delas, tem algumas grades que são mais grossas, tem uma mais finas, então depende do que você está querendo tirar. Depois que você tira a grade, né, o material mais grosseiro, você vai retirar a areia. Então, a gente tem aqui o desarenador. Depois, a gente tem aqui a caixa de gordura, que é para realmente tirar material, né, de gordura, ainda mais que o pessoal às vezes joga óleo na pia. O próprio resto de alimento também acaba sendo mais gorduroso. No chuveiro mesmo, a gente tem gordura, que é do corpo mesmo, que quando está lavando também vai. Então, essa caixa de gordura é importante também de ser utilizada. E por último, as peneiras, que vocês podem ver aqui que ela está bem mais fininha. Então, esse é o nosso primeiro tratamento, retirar a parte mais grosseiras, materiais inertes, pesados, detritos e areia, tá bom? Então, esse é o primeiro tratamento preliminar. Independente da escolha que você for fazer o teu tratamento de esgoto, tem que ter esse tratamento preliminar, porque ele evita com que você fique gastando muito dinheiro nas outras etapas e acaba sobrecarregando lá o teu tratamento biológico depois. Então, você tira o máximo que puder tirar de sujeira, que não tem nada a ver para poder tratar, ainda mais que o pessoal joga muita besteira, joga muita coisa errada dentro do esgoto. Então, nessas primeiras
limpezas aqui, acaba saindo vários tipos de coisas, desde animais, absorventes, fraldas, diversos tipos de materiais, né? Então, realmente, notem que existe essa necessidade gigantesca de fazer esse tratamento prévio, né? Por isso que ele tem esse nome de preliminar, para tirar esse material que é mais grosseiro. Depois que a gente fez esse tratamento preliminar, a gente tem agora o primário, que é justamente tirar agora os sólidos sedimentáveis. Então, vou tentar tirar o máximo que eu posso antes de levar para o meio biológico. Então, a gente tem o decantador primário, que a água fica parada aqui e os sólidos vão afundando, depois você tira ele lá no fundo. Também pode usar flotador, nesse caso você coloca bolhas de ar e vai tirando os sólidos pela parte superior. É claro que acaba gastando um pouquinho mais de dinheiro, porque você está injetando ar para os sólidos saírem na parte superior. Outro ponto que a gente pode estar usando é o precipitador químico, então dali você adiciona alguns produtos químicos para cair, igual era na parte do tratamento da água, que a gente colocava lá coagulantes, todos eles para fazer com que esse material ficasse tão mais sólido se caíssem, mas também temos os decantadores e digestores conjugados. Nesse caso, já vou tirar aqueles que são os sólidos sedimentáveis, então eu tento retirar o máximo que eu posso desses sólidos que estavam prejudicando ali meu esgoto. Agora sim a gente entra na parte do tratamento secundário. O que eu falei para vocês é de deixar anotadinho para lembrar que o tratamento secundário é o biológico, tá bom? Hoje a gente trata o esgoto com micro-organismos, e é por isso que quando a gente fala desse uso de sabonetes antissépticos, ele acaba prejudicando o tratamento do esgoto, porque o sabonete antisséptico, justamente pelo nome, né, ele mata os micro-organismos. E o nosso tratamento do esgoto secundário é biológico. Então, você acaba matando até mesmo as bactérias do bem, que seriam aquelas que iam estar tirando a matéria orgânica do esgoto. Então, infelizmente, essa é uma preocupação que o pessoal está tendo já dentro das estações de tratamento, porque, infelizmente, acaba matando essas bactérias, né, esses micro-organismos que eles iam facilitar a degradação da matéria orgânica. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente acaba cuidando de uma parte, mas esquece que dentro do tratamento secundário também tem micro-organismos, e nesse caso a gente precisa deles bem e vivos, fazendo a limpeza da matéria orgânica, né? Então, a gente tem dois tipos de tratamentos biológicos: os aeróbicos, que são aqueles que vão utilizar oxigênio, e os anaeróbicos, que não usam oxigênio. Uma das principais diferenças deles é que o aeróbico a gente tem que pôr o quê? Oxigênio. Então, se nós temos umas lagoas lá, você vai ter que colocar aeração, isso custa dinheiro, né? Mas também é possível de fazer. E o tratamento biológico anaeróbico, que é aquele que não usa oxigênio, uma característica bacana dele é a geração do biogás, que o pessoal hoje em dia já está iniciando a coleta desse biogás para fazer aproveitamento energético. Então, é interessante sim. Então, a gente vai ver cada uma das características deles. Então, no biológico aeróbico, que é aquele que usa oxigênio, a gente tem bactérias, fungos, protozoários, metazoários e até alguns invertebrados, e nesse a gente chama dos lodos ativados. Os lodos ativados, eles são muito interessantes para tratar essa matéria orgânica, só que igual eu comentei com vocês, como usa oxigênio, acaba gastando um pouquinho mais de energia. E o nosso outro tratamento, agora anaeróbico, a gente tem o ASB, o RAFA, que é o fluxo ascendente fluidizado. Eu vou estar mostrando para vocês, bem especificamente, depois, cada um deles, tá? Hoje eu só trouxe mais para vocês verem os tipos que a gente tem desses tratamentos. Então, a gente tem aqui a biomassa suspensa ou aderida num fluxo ascendente, então depende se o esgoto vai vir de cima para baixo ou de baixo para cima, se essa biomassa ela vai estar solta, ou se a gente deixa ela meio presinha, né, em alguns materiais para que então o próprio esgoto entre lá e ele já consuma essa matéria orgânica. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais desse tratamento anaeróbico, como que funciona.
Além disso, a gente pode utilizar lagoas e também membranas para fazer o tratamento biológico. Quando a gente fala desse tratamento, nossa intenção principal é tirar a matéria carbonácea, que seria proteínas, carboidratos, gorduras, óleos, além da ureia, surfactantes, fenóis, pesticidas, medicamentos e os produtos de higiene, mas também a nossa intenção é tirar os nutrientes. Quando vocês ouvirem esse termo nutriente, sempre vai ser relacionado ao nitrogênio e o fósforo, que são os grandes causadores da eutrofização no meio aquático. Então, quando a gente tem muito nitrogênio e muito fósforo, faz com que então haja uma proliferação dos micro-organismos e também de algas, que faz então com que deixe até aquela água mais esverdeada. Então, ela tem que tomar um cuidado, a gente tem que tirar esses nutrientes, né, nitrogênio e fósforo, que fazem parte do metabolismo, né, dos organismos, justamente por isso, porque quando a gente tem muito nitrogênio e muito fósforo, causam essa eutrofização no meio. Então, isso causa o odor, causa aquela coloração verde, depois gerar muitas algas, e isso vai gerar cianobactérias depois, e isso gera toxinas. Então, por esse motivo que tem que tirar os nutrientes para manter a qualidade da sua água. E aqui a gente tem os tipos de lagoas de estabilização, que seriam as lagoas que a gente deixa lá, como o próprio nome diz mesmo, são lagoas abertas, né? Algumas são aeradas e outras são anaeróbicas, então tem algumas que você põe aeração, outras não, mas é justamente para deixar o esgoto lá um tempo parado, a fim de que tente degradar mais matéria orgânica e depois disso você lança no rio. Então aqui tem os tipos para remover a matéria carbonácea e os patógenos. Tem lagoa facultativa, anaeróbica, aerada, com mistura completa e lagoa de maturação. Esse nome aqui de maturação é justamente aquela que você deixa um tempinho parada para tirar o máximo de matéria orgânica que tem ali no meio. E agora um dos pontos importantes é com relação ao tratamento do lodo, né? O tratamento do lodo, a gente tem essa necessidade, porque você fez ali todas as etapas de tratamento e depois gerou um lodo, e um lodo tem as suas características que você tem que tratar ele. Ele vem com o quê? Com muita água. Então, você não pode simplesmente lançar essa água para o esgoto, né? Lançar esse esgoto só num solo, num aterro lá, porque quando você transporta ele para um ponto, você acaba pagando por transportar água. Então, o mais adequado é você fazer essa parte de tentar remover o máximo de água que tem no lodo, para daí sim você poder colocar ele numa disposição adequada. Então, a gente vai ver que os lodos têm dois tipos. A gente tem o lodo primário, que é aquele que veio do decantador primário, né? Então, aquele primeiro tratamento, vou até voltar aqui para vocês verem, só para ficar mais claro, tá? Porque é a primeira vez que a gente está conversando. Então, olhem aqui. A gente tinha aqui o tratamento primário, então aqui gerou o lodo primário. E o lodo do tratamento secundário, a gente chama de lodo secundário. Então, a gente tem esses dois tipos de lodo. O que veio só do decantador, que é o lodo primário, e o que veio do tratamento secundário ou biológico, que é o lodo secundário. Então, vamos lá. Então, aqui, lodo primário veio da sedimentação, lá do decantador primário, o lodo secundário foi aquele que foi gerado depois num processo biológico de tratamento. Então, nele a gente tem sólidos, tem próprios micro-organismos que estavam ali te ajudando a consumir aquela matéria orgânica. Então, a gente tem aqui, ó, essa complementação da figurinha anterior que tinha mostrado para vocês. Então, até então, ela estava só nessa parte de cima aqui, né? Que era tratamento preliminar, primário e secundário. Agora, olha o tanto de coisa que acontece com o lodo depois também. Justamente porque o lodo tem micro-organismos e você não pode simplesmente lançar no solo lá, esqueceu. Você tem que tentar, pelo menos, desinfectar ele, né? Evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação. Então, notem aqui que essa primeira parte de cima é o que acontece com a parte líquida do esgoto. Então, você tirou o tratamento preliminar, no tratamento primário, tratamento biológico secundário, depois você lança no rio. Mas a parte sólida aqui de baixo
do lodo primário vai vir para cá e do lodo secundário também. Às vezes você pega esse lodo secundário e faz a recirculação para aproveitar aqueles micro-organismos que tem ali e você continuar utilizando eles para o tratamento. Mas aqui do lodo primário a gente tem que fazer o quê? Adensador de gravidade. O que é isso? Quando a gente fala de adensar, é tirar o máximo de líquido que eu tenho para deixar só mais os compostos sólidos mesmo. Então, eu faço adensador, o que eu tenho de líquido, eu removo. Também posso usar flotadores, e, evitando, então, com que você tenha muita água junto e deixe, então, o teu lodo, assim, mais grosso, né, mais seco. Depois disso, a gente usa indigestores, que é tentar remover qualquer patógeno que estava ali no meio, e ele serve também depois como condicionante do lodo. A gente faz o filtro prensa, que é tirar o máximo de água, então você veja que ao longo de todas essas etapas, a gente está retirando toda a água desse lodo. Depois faz a parte do secador térmico, a própria temperatura desse secador térmico já mata alguns micro-organismos, e depois esse lodo desidratado vai então ser direcionado para algum aterro, ou se ele for bem desinfectado, pode em alguns casos estarem verificando se vai ser lançado no solo ou não. Então vamos ver aqui o que acontece com o lodo. Então primeiro, ele tem que passar por um processo de estabilidade biológica. Você vai adicionar floculantes, polieletrólitos, vai corrigir o pH dele, por meio tanto da digestão aeróbica ou anaeróbica, com oxigênio ou sem. Então, note aqui, ó, nesse caso aqui, que ele é esse último processo aqui, ó. A gente tem o processo de reduzir a água livre por meio de adensamento e flotação, mas esse 3 que é o da foto, que é a secagem natural. Então, eles fazem leitos, que seriam assim, esses espaços ó, onde a gente joga o lodo. Note que esse aqui ainda está bem retinho, né? Ele está bem novo, e em compensação esse já é mais antigo, porque daí ele começa a fazer essas rachaduras, porque significa que ele vai secando. Então, na temperatura ambiente mesmo, essa água ela vai evaporando e essa composição que estava bem lisa, pretinha, ela começa a fazer essas rachaduras. Então, nesse processo aqui também é um processo de você secar o lodo em leitos de secagem, né? Você pode tanto fazer processo por filtração, centrifugação, colocar ele no equipamento para balançar bastante, tirar a água, mas esse daqui é um dos métodos mais baratos que tem, que é simplesmente você jogar o lodo nesse leito e deixar ali que na temperatura ambiente seque sozinho. Mas que eu posso fazer com lodo? Processos térmicos, como incineração, então eu queimo e deixo ele sem nenhum patógeno, ou também fazer o processo de aplicação em insumo agrícola, como a compostagem e desinfecção com cal. Então, posso usar esse lodo na parte agrícola? Pode, desde que realmente tenha esse cuidado de fazer essa desinfecção antes. Então, eles até jogam o lodo ali, adicionam cal, trata bem para tirar todos os patógenos, e aí sim aproveita esse lodo para mandar como um insumo agrícola, né? Ele pode ser utilizado na compostagem ou para algumas produções específicas. Tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. É bastante coisa, mas hoje a gente está falando bem em geral. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Agora a gente vai para a última etapa. Estamos acabando já, que é agora o tratamento terciário. Então, note que a gente tinha comentado que a gente tem o tratamento preliminar para tirar os sólidos mais grosseiros, o primário para tirar os sólidos sedimentáveis, depois o biológico que tratou a matéria orgânica, e agora a gente tem o tratamento terciário, que seria mais um tratamento de polimento, que é para tirar alguns poluentes específicos. Então a gente retira a matéria orgânica, compostos não biodegradáveis, nutrientes, metais, micropoluentes, cor e sais minerais. Então, lembre que aqueles poluentes mais recalcitrantes, de difícil degradação, que não saíram no tratamento biológico, você pode fazer um tratamento mais fino, que a gente chama, é aquele pente fino que ele fala, né? Que acaba sendo um pouco mais caro, mas que às vezes é necessário, principalmente quando a gente tem alguns
efluentes, por exemplo, quando vem de indústria têxtil, que vem com muita cor, ela não sai nesse tratamento. Então, você tem que fazer um tratamento terciário posterior para tirar essas cores, alguns sais minerais, né? Além disso, se eu quero tirar alguns micropoluentes, né, que não são biodegradáveis, que seriam aquele então que os micro-organismos não conseguiram matar, então realmente eu preciso fazer um tratamento a mais para deixar então esse efluente, esse esgoto bem adequado para ele poder voltar para o rio. Então, os tratamentos convencionais, eles não estão sendo eficientes. Então, lembra aqueles poluentes que a gente comentou? Fármacos, cafeína, hormônios, bactericidas. Lembra que a gente fala bastante deles. Então, são os remédios, a cafeína, os hormônios, que vêm tanto dos contraceptivos, os bactericidas, desses sabonetes antissépticos. Isso tudo tem uma grande dificuldade, porque no nosso tratamento convencional ele não é tratado. Então, você tem que fazer um tratamento adicional para tirar esses compostos em específicos. O tratamento biológico, que é o tratamento secundário, ele não dá conta de tirar eles, então tem que ter um tratamento a mais para poder aí sim lançar para o rio. Então, aqui eu trouxe para vocês, nesse último slide, os exemplos de que a gente tem de tratamento terciário. Então, a gente pode fazer a absorção no carvão ativado, então os poluentes ficam na superfície, porque o carvão ativado tem vários poros, né? E dali esses poluentes vão entrando nesses poros e ficam presos. A gente pode fazer osmose reversa, que é justamente fazer a captação desses poluentes que estavam então no meio e eu quero remover eles. Temos também eletrodiálise, então nesse caso com corrente elétrica que eu vou retirar, troca iônica, adiciona produtos químicos e faz com que esses materiais sejam removidos. Também posso usar filtro de areia, dependendo do tipo de material. Uma oxidação química, que é aquela então que eu vou adicionar produtos químicos e ele vai degradar aquela matéria que não foi removida anteriormente. E também eu posso fazer através da remoção de nutrientes e outros patógenos, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de tratamento terciário que eu trouxe para vocês. Vocês podem ver que hoje a gente falou bastante coisa. O tratamento de esgoto, ele realmente é bem complexo, né? Temos muitas coisas que são tratadas nisso. Então, hoje eu trouxe mais num quesito geral para vocês verem como que é o tratamento do esgoto, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntando, tá? Alguma dúvida com relação à prova ou com relação à aula de hoje, vocês podem ficar à vontade para me perguntar. Além disso, então, lembrando que a nossa próxima aula já vai ser presencial, tá bom? Então, a gente já vai poder tá com contato mais direto, qualquer coisa, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui ainda à disposição para responder. Tá bom?